Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos dar início a mais uma aula da nossa escola dominical e vamos começar orando, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos na sua presença, Deus, para aprender da tua palavra, meu Pai, para glorificar e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Nós reconhecemos, meu Pai, que o Senhor é soberano, Deus, que o Senhor está acima de todas as coisas, que o seu nome é o nome acima de todos o nome, Deus, e nós confiamos em Ti, confiamos no Seu poder, confiamos na Sua graça, na Sua misericórdia. Pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar discernimento, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, Deus, e que nós possamos estar cada vez mais na Tua presença, Deus, andando nos Teus caminhos e sem nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Que o Senhor venha nos fortalecer, meu Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, hoje a lição de hoje, o título dela é A Ditadura do Orgulho. Então, nós vamos falar sobre orgulho. O texto de abertura que nós vamos ler está em 2 Crônicas 26, versículo 3 e 4 e versículo 16 a 21, que diz assim: Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. Resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão seu filho tinha ao seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Então a gente vê aqui, o exemplo de Uzias, que a princípio ele começou como um bom rei, que fazia aquilo que era reto perante os olhos do Senhor. Ele se tornou rei muito jovem, com 16 anos, e ele foi um dos reis que ficou mais tempo como rei na história de Israel. Ele reinou por 55 anos, como a gente viu, no versículo que fala, mas ele deixou que o orgulho tomasse conta dele, porque ele quis fazer algo que não era da alçada dele, porque ele era rei, ele não era sacerdote, então ele não podia oferecer incenso, assim como Saul, que era rei e não era sacerdote, e não podia oferecer sacrifícios, e os dois sofreram consequências terríveis por causa do seu orgulho. A palavra orgulho, nós vamos ver que ela tem dois sentidos. Tem o orgulho positivo e o orgulho negativo. O que é o orgulho positivo? É quando você ou alguém que você conhece, que você ama, que você admira, faz alguma coisa legal, alguma coisa boa, você se sente orgulhoso porque a pessoa fez aquilo ou porque você fez tal coisa. E o orgulho negativo é quando você acha que você é melhor que as outras pessoas, que você é superior, que você é mais importante por causa ou da sua beleza ou da sua riqueza ou por qualquer outra virtude que você tenha. Então é esse excesso de amor próprio, a pessoa acha que ela é mais que os outros e, em consequência disso, ela acaba desdenhando das outras pessoas, muitas vezes humilhando, sendo arrogante e presunçoso. E a Bíblia trata o orgulho como um pecado abominável. Então, assim, um dos primeiros pecados da esfera humana é o orgulho, até porque o orgulho ele puxa outros pecados. Então, geralmente, a pessoa orgulhosa, ela acaba se tornando invejosa, ela acaba, às vezes, cometendo outros crimes, outros pecados por causa do orgulho. E a gente vai ver também que
um dos fatores que fez com que o diabo se tornasse diabo foi pelo o orgulho, né? E aí fala assim, foi o elemento principal na queda de Lúcifer na esfera angelical. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente vai perceber que fala que Lúcifer, ele era um anjo da guarda ungido e que ele era muito lindo e ele estava numa posição de destaque. E eu acho que ele se achou tão lindo, tão importante, tão especial, que ele quis erguer o seu trono acima do trono de Deus. Então ele achou que ele era tão especial, que ele era tão maravilhoso, que ele era até melhor que Deus. E por causa disso, ele se rebelou contra o Senhor e ele foi expulso do céu por causa do orgulho, assim como Adão foi expulso do paraíso também por causa do orgulho, se a gente parar para pensar. Então foi o fator predominante na queda de Adão e Eva. Por quê? Quando Adão e Eva pecaram, por que que eles pecaram? O que que o diabo falou para Adão e Eva? Olha, se você comer desse fruto, você vai ser conhecedor do bem e do mal como Deus. Por que que Adão e Eva comeram do fruto? Porque eles queriam ser iguais a Deus. E uma coisa que nós temos que entender é, por mais que a gente seja espiritual, por mais que nós sejamos sábios e inteligentes, nós nunca seremos iguais a Deus. Então este argumento despertou em Adão e Eva orgulho e eles quiseram ser iguais a Deus e por isso eles pecaram. Então leva ao desejo de tomar glória para si, que é exclusiva para Deus. Então muitos caem por causa disso. Por quê? A glória é de Deus. Eu não estou falando de pessoas do mundo, eu estou falando de pessoas da igreja. Então, muitas pessoas dentro da igreja, quando elas começam a ser muito usadas por Deus, seja em qualquer área, na palavra, no louvor, na cura, algumas dessas pessoas, elas tendem a ficar orgulhosas. Elas começam a se sentir muito especiais, muito importantes e melhor que as outras pessoas. E isso é muito perigoso e é muito maléfico para a vida de qualquer pessoa e também para a igreja. Então está em rota de colisão com o caráter de Deus. Por quê? O orgulho é um dos principais traços de Satanás, que é o inimigo das nossas almas. Então João, ele denomina a concupiscência dos olhos, o encantamento pessoal pelos tesouros deste mundo, a ávida busca pelos aplausos, honra e glória dos homens como pecado, né? Como algo que não agrada a Deus, que é, na verdade, o orgulho e deve ser combatido pelos salvos, né? O coração humilde é o contraponto do orgulho. Então, o que que Deus quer de nós? Humildade. Deus criou a humildade e o diabo criou o orgulho. Então, nós temos que ser humildes, né? Que nós não somos suficientes, que nós não somos melhores do que ninguém. Nós temos que entender que nós não somos superiores a ninguém. Cada um tem as suas qualidades e cada um tem os seus defeitos, né? Então, ninguém é melhor do que ninguém, né? Diante de Deus, nós somos amados por Deus de igual forma. Nós não podemos ser arrogantes, nem presunçosos, nem desdenhar das pessoas, porque a gente considera que ela é inferior, que ela é pior do que nós. E aí a gente vai falar agora sobre os sintomas do orgulho, né? Porque assim como uma doença física ou mental, ela tem sintomas, o orgulho, né, também tem sintomas. E o orgulhoso, ele é uma pessoa que possui um exagerado senso de superioridade. Como eu disse, o orgulhoso, ele acha que ele é superior aos outros, que ele é melhor, que ele é maior, que ele é mais inteligente, que ele é mais importante, que ele é mais bonito. E isso é um problema. Ele pensa que está sempre com a razão e que os outros estão errados. Então, como ele é o melhor, ele é o mais inteligente, ele acha que ele sempre está certo e que as outras pessoas é que estão erradas. E isso é no trabalho, é em casa, é na igreja, é na escola, é em todos os lugares. Então ele acha que ele é o dono da verdade absoluta, que não pode ser questionado, e é por isso que ele não tolera críticas. Porque se ele está certo, ele tem a razão, ele não vai ser criticado. Porque como é que uma pessoa que é inferior a ele vai criticá-lo? Isso demonstra total falta de humildade, né? Então, as pessoas orgulhosas, elas não conseguem compreender uma opinião diferente da sua e não conseguem aceitar que uma opinião diferente da sua pode ser boa, pode estar certa, né? Então, eles não estão abertos a mudanças, porque se eles acham que têm a razão, se eles acham que eles estão certos, que eles não podem ser criticados, ele não vai mudar, ele vai mudar porque ele já é ótimo, ele já é perfeito, né? Ele já é maravilhoso.
Por que a gente vai mudar uma coisa que já tá boa? Então, o orgulhoso, geralmente, ele acha que as pessoas precisam mudar, mas ele nunca, porque ele já tá certo, ele já tem a razão. O orgulhoso, ele também se incomoda com o sucesso dos outros. Por quê? Porque é como se o sucesso de outra pessoa, as boas notícias vindas de que outra pessoa tá se dando bem, tá se sobressaindo, fosse como se algo fosse humilhar ele. Nossa, mas fulano tá maior do que eu, tá melhor do que eu, tá crescendo mais do que eu. Então, geralmente, quando ele vê alguém progredindo, ao invés dele se alegrar, ele critica. Costuma ser preconceituoso, justamente por causa desse sentimento de superioridade que ele tem, né? Então, ele faz essa distinção entre as demais pessoas. Ele faz, literalmente, distinção entre as pessoas, porque ele acha que dependendo, às vezes, do grau de intelectualidade, da condição social, religiosa ou financeira, a pessoa é melhor ou pior. Então, ele tem assim... Na verdade, se a gente parar pra pensar, o orgulhoso, ele é uma pessoa que tem a mente fechada, né? Não é aquela pessoa que tem uma mente aberta a aprender, a mudanças, a melhorar, a crescer. E é totalmente contrário ao que a Bíblia diz, né? Porque a Bíblia quer que a gente melhore a cada dia, né? Que a gente busque a santidade, que a gente busque a perfeição. E se você é uma pessoa orgulhosa, você não vai fazer isso. E agora a gente vai ver as consequências do orgulho na vida do rei Uzias, né? Então, quando a gente viu que ele era um homem bom, né? Um rei bom, até que o orgulho entrou no coração dele. E aí, quando a gente vai ver que quando um homem arde por orgulho, ele se iguala a Lúcifer e a Adão e a Saul, né? E aconteceu com Uzias também. Então, vem as consequências, né? É um pecado que Deus realmente ele abomina. Então, nós temos que ter muito cuidado, olhar muito para as nossas vidas, para ver se a gente não tem alguns desses sintomas do orgulho. E se a gente tiver, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que avaliar melhor, né, a nossa vida, o que a gente está fazendo, porque a gente precisa, né, e a gente pode melhorar. Então, agora voltando para o assunto as consequências do orgulho da vida de Uzias. Primeiro, corrupção. Então, os atos de Uzias, baseados em seu orgulho, levaram ele à destruição total. E corrupção em latim é corruptus e significa quebrado em pedaços. Tem sentido de apodrecido. E o orgulho, ele afeta a nossa inteligência, o nosso cérebro, afeta tudo. Outra coisa que aconteceu na vida de Uzias, desonra. Ele passou de um rei, né, que era respeitado, a um homem leproso. E naquela época, o leproso era uma pessoa que devia viver, inclusive, fora da sociedade, né? Ele tinha que ser separado, ele tinha que ser afastado, ele não podia mais ser o rei. As decisões não era mais ele que tomava, né? A partir daquele momento, quem tomava as decisões era o seu filho, porque ele foi afastado. Consequência, enfermidade e humilhação. Então, o orgulho fez adoecer praticamente todas as dimensões do ser de Uzias, espírito, alma e corpo, literalmente. Então, ele foi severamente punido pelo Senhor com a lepra até a sua morte, né? Isso trouxe humilhação. Imagina um cara que era o rei, que era respeitado, que ele fazia, as pessoas faziam tudo o que ele queria, de repente ele virou um leproso, que tinha que viver separado, afastado da sociedade. Isolamento do convívio social, uma das consequências, né? Ele teve que viver afastado numa casa, isolado, porque ele não podia ter contato com outras pessoas, porque ele tinha lepra, e naquela época a lepra era uma doença que causava exclusão social. E exclusão da casa do Senhor, né? Que foi o que a gente leu lá no versículo, que ele foi excluído da casa do Senhor. Da mesma maneira que Saul perdeu o Espírito de Deus quando ele foi orgulhoso e ele agiu achando que ele podia oferecer sacrifícios porque ele era rei, mas ele não era sacerdote, Uzias fez a mesma coisa. Ele achou que ele podia ali acender o incenso, oferecer o incenso, mesmo não sendo sacerdote, e ele foi excluído da casa do Senhor por causa disso. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes de orgulho, porque elas são prejudiciais à nossa vida em todas as esferas.
adoece o nosso corpo, adoece a nossa alma e adoece o nosso espírito. E eu vou ler a conclusão que diz assim: Jesus disse que os humildes são bem-aventurados. Significa dizer que, no contraponto de uma vida caracterizada pelo orgulho, há um estilo de vida alicerçado na humildade que conduz à suprema alegria de viver feliz, sereno e seguro. Como disse o escritor e teólogo Matthew Henry, a humildade é uma disposição graciosa da alma por meio da qual somos esvaziados de nós mesmos, a fim de sermos cheios do Senhor Jesus Cristo. Ser humilde é ser despretensioso aos próprios olhos, é reconhecer que Deus é grande e todo homem insignificante, é entender que Ele é santo e todo homem pecador. Ser humilde é você se submeter à vontade de Deus, é você entender que você não é suficiente, né? É você entender que você não é maior, que você não é melhor, que suficiente, maior e melhor na sua vida é Deus e que sem Deus nós não somos nada e nem ninguém. Então nós não somos melhores e nem piores do que as outras pessoas. Nós somos únicos e especiais. Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, para nós não sermos orgulhosos, nem arrogantes, nem presunçosos, para nós não humilharmos outras pessoas. Deus quer de nós humildade. É humildade que agrada a Deus. E é isso que nós temos que fazer e é isso que nós temos que viver. Amém? Então essa é a aula de hoje e eu já estou morrendo de saudade da igreja, saudade dos irmãos. Quando eu gravo a aula, né, passa um pouquinho essa saudade, que é uma maneira de estar próximo de vocês. E quem puder aí, deixa os seus comentários, onde você estiver assistindo, e até a próxima aula.